Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o teste em jogos que eu fiz com o Ace Aspire 5, que vem com 12 GB de memória RAM, e o Ryzen 7 5700U.
quero falar sobre alguns detalhes sobre, por exemplo, memória RAM, upgrade de memória RAM também, que o pessoal fala que, nossa, é interessante você colocar 16 GB de memória RAM, por exemplo, que aí ele vai começar a rodar melhor, né? Obviamente vai melhorar o desempenho, mas eu quero mostrar pra vocês que não muda tanto assim o desempenho colocando 16 GB de memória RAM. Tipo, ele não vai sair da água pro vinho, entendeu? Ele vai melhorar, é claro que ele vai ter melhoras, mas ele não vai melhorar tanto quanto as pessoas pensam. E eu vou mostrar mais na prática, beleza? Primeiramente, também quero avisar que o teste que eu vou fazer aqui não é exatamente correto de se fazer, não é exatamente dessa forma que deveria ser feito, né? O correto seria eu pegar o Ace Aspire 5, abrir ele, colocar ali 16 GB de memória RAM, né? Colocar dois pentes de 8 GB e assim fazer o teste. Mas, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês o Ryzen 5 5600G, que tem basicamente as mesmas especificações da placa integrada do 5700U. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu consigo testar para vocês, mostrar para vocês 16 GB, né, fazendo um teste com 16 GB, que vai ser basicamente o mesmo desempenho que você vai ter no Ryzen 7 5700U. Na verdade, o 5600G ele vai conseguir ser melhor. Por que ele vai conseguir ser melhor? Porque ele tem mais cache L3 e ele é um CPU de desktop, ele consome mais energia e ele tem um clock boost um pouquinho mais potente, então ele vai ser um pouco melhor, de 10 a 15%, talvez 20% aí no máximo, melhor do que o desempenho que vocês vão ver no Ryzen 7 5700U. Por que eu tô falando isso? Porque se você conseguir ver o desempenho do 5600G em jogos com 16 GB de memória RAM, você tira ali uns 10, 15% de desempenho e vai ter o resultado que você teria com 16 GB de memória RAM no Ryzen 7 5700U. Eu sei que é um pouquinho chato, técnico, vou mostrar aqui para vocês que realmente os dois processadores são quase idênticos, tá? São quase idênticos. O 5600G é um pouco melhor porque ele é um processador de desktop, né? De computador mesmo, enquanto lá o do 5700U é de notebook. Ele é feito para ser mais econômico, ele é feito com um clock um pouquinho capado. Embora ele tenha mais núcleos que o 5600G, ele ainda assim, o 5600G acaba ganhando do 5700U. Beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês as especificações para vocês verem que, cara, é basicamente a mesma coisa. Beleza? Vocês podem ver aqui, por exemplo, o boost, o clock boost do 5600G, ele é 4.4, né? E por ele ser um processador desktop, esse 4.4 ele pode subir para cima, né? Pode virar para cima. O 5600G ele é mais potente do que o 5700U, que é mais econômico, beleza? E aqui o clock boost do 5700U é 4.3, tá vendo? Então ele ganha um pouquinho aqui. Ah, mas esse 0.1 aí faz muita diferença? Sozinho não vai fazer tanta diferença não. Mas como eu vou mostrar em mais umas especificações, vocês vão entender o porquê que o 5600G tem mais potência do que o 5700U. Também pelo fato que eu já expliquei, né? É um processador de desktop, aqui o 5600G, contra um processador de notebook, que é para ser mais econômico. Aqui tem 8/16, né? E aqui tem 6/12. Essa diferença de núcleos não vai fazer tanta diferença, porque o 5700U, ele só vai ser um pouquinho melhor para multitarefas, tá? Porque ele tem mais núcleos e mais threads. É só basicamente isso. Um pouco melhor, não é muito, tá? Então vamos agora um pouquinho aqui para GPU integrado, que é o que vai limitar os dois. Vindo aqui, vocês vão ver aqui, ó. Nós temos aqui o Graphics Engine Boost Clock, que é 1900 MHz. E aqui, se a gente ver aqui embaixo, tem também o mesmo clock, tá vendo? 1900 MHz. Ah, e um outro detalhe também que eu esqueci de falar, que é sobre o cache L3, né? Temos aqui no 5600G 16 MB de cache L3, enquanto aqui no 5700U nós temos 8 MB, metade. Então isso faz também com que o processador ele seja um pouquinho mais lento, né, na questão da memória do cache L3. E o 5600G eu já expliquei, é porque é um processador de desktop, por isso que ele acaba sendo um pouquinho melhor nessas especificações. Mas enfim, sim, o 5600G, os testes que eu vou mostrar aqui para vocês, o 5600G ele é para desempenhar melhor do que o 5700U, mas ainda assim, se você tirar ali 10, 15%, você vai ter basicamente uma noção ali de como seria na prática o desempenho do 5700U. Beleza? Então vamos agora para os testes. Pessoal, primeiro eu estou começando aqui mostrando lado a lado, tá? No lado direito tem o 5600G, utilizando o gráfico integrado dele, com apenas 12 GB de memória RAM, beleza? Vocês podem perceber que está muito parecido com o Ace Aspire com 12 GB de memória RAM. Para vocês verem que sim, eles são bem semelhantes, embora o 5600G vá performar melhor do que o 5600U. Então tem esse início aí do GTA V e tem essa parte do carro aí que eu achei que o 5700U travou bastante. E quando a gente vem para o 5600G, a gente consegue perceber que tem uma fluidez um pouquinho melhor. Então sim, o 5600G vai ser superior. Mas se a gente tirar ali mais ou menos cerca de 20-25% ali, a gente consegue ter o resultado que a gente teria no 5700U. Então, a partir de agora, todos os resultados que vocês forem vendo aqui,
retirem ali mais ou menos uns 20% de desempenho e vocês terão o desempenho do 5600U, do 5700U com 16 GB de memória RAM, beleza? Tem aqui também, né, o Red Dead Redemption 2, que eu testei aqui no início, né, essa parte que é bem pesada mesmo. Então, como vocês podem ver aí, a gente tem uma média ali de mais ou menos uns 30% melhor para o 5600G, chegando ali próximo de uma média de 19 FPS contra 14 FPS do 5700U. O Ace Aspire 5 não vale o preço que está sendo cobrado. Eu falei que, tipo assim, um preço ok para ele, um preço bom seria em torno dos 2.500, 2.400, o preço normal, né? E quando tivesse uma promoção, se tivesse ali, caísse um cupom para 100, de 100 reais, né? 150, 200 reais, aí sim ele já seria um pouquinho mais interessante, né? Ia ficar próximo ali dos 2.300, 2.200. E aí se tornaria um notebook um pouquinho mais interessante. E ainda assim, não é gamer, tá? Se você tá comprando ele pensando em jogar, mesmo que seja casualmente, eu acho que não vale, tá? Não vale o valor. Mas eu vou comprar principalmente para trabalho. O foco principal é trabalho. Eu ainda acho que não compensa, tá? Por que eu acho que não compensa? Porque notebooks mais baratos fariam o trabalho que ele faz, né? Acho que talvez você só perdesse em qualidade da tela mesmo. Mas, pô, vamos pensar aí que você vai estar economizando uns 500 reais ou 300 reais e você teria um notebook com basicamente o mesmo desempenho. Eu tenho aqui algumas opções. Por exemplo, pessoal, esse da Lenovo aqui, ó. Vocês podem ver que esse da Lenovo IdeaPad 1, né? Ele vem com um Core 5, assim, inferior do que o Ryzen 7, ele vem só com 8 GB de memória RAM, mas para trabalho, né, se o foco é trabalho, tarefas normais, né, tarefas leves, ou ver coisas na internet, usar o Google, mexer com planilhas, programas também mais leves ali, como fazer um account, Discord, multitarefa, esse processadorzinho aqui, ele já dá conta, tá, de fazer essas tarefas. E a gente tem aqui também
um preço muito mais acessível, né? Pô, 2.149. Como eu expliquei, o Ace Aspire hoje que eu vi, ele tava R$3.000, não tá compensando. No preço que eu paguei foi 2.700, eu ainda achei que não compensou. Então, o ideal seria sim, tá, pessoal? Seria que vocês investissem no notebook desse tipo aqui, dessa linha. Eu não posso afirmar, dizer que ele é melhor que o Ace Aspire 5, porque eu não comprei, eu não testei, tá? Não levem isso aqui como uma verdade absoluta, mas eu tô explicando aqui o meu ponto de dizer que vocês podem pagar mais barato para fazer as mesmas tarefas que o Ace Aspire tira de letra, entendeu? E como eu tinha falado, o Ace Aspire 5 hoje, ele tá próximo aqui dos R$3.000. Tem esse aqui que tá um pouquinho mais barato, mas eu achei esse aqui a versão com Ryzen 7 também, mas a versão só de 8 GB, tá vendo? E 256 GB de espaço, então é um pouco inferior e tá 2.700, quase 2.800. Aqui ó, 3.000, isso aqui é a versão com o i5, né, 12450H, só que a tela desse aqui, se eu não me engano, é TN, tá? Então ele perde na qualidade de tela, não é IPS. Então vocês podem ver, tá caro, tá vendo? Tá bem caro. E entre pagar 3.000 e ter um notebook que eu acho mediano, né, eu acredito que ele deveria estar em torno de 2.200 ali, para ser um preço mais justo, a gente tem aqui um notebook, mais um pouquinho, se você pagar ali cerca mais ou menos de 20% no preço atual, você compraria esse notebook aqui da ASUS. Seria um ASUS TUF com Ryzen 7 7435HS. É um processador focado em desempenho e que já vem com GPU dedicada, que é a RTX 2050. A RTX 2050, ela tem um desempenho próximo ali, acho que de uma 1650, por aí, uma GTX 1650. Ela não é uma placa de vídeo potente, mas cara, entre um notebook com vídeo integrado e uma GPU dedicada, a GPU dedicada tira de letra, tá? É muito melhor, muito superior. E vem só com 8 GB de memória RAM. Só que agora, vamos lá, pessoal. Entre ter uma placa de vídeo dedicada e 8 GB de memória RAM, ou ter uma placa de vídeo integrada e ter mais memória RAM, a placa de vídeo dedicada com menos memória RAM vai ter um desempenho superior. E eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Vou testar aqui para vocês com apenas 8 GB de memória e vou ligar minha placa de vídeo aqui, que é uma RTX 4060, tá? Então vou fazer aqui o teste para vocês poderem ver. Vendo aqui, ó, a gente tá atingindo ali 80 FPS média. Claro, tá instável porque tem pouca memória RAM, tá com apenas 8 GB de memória RAM, porque eu acho que o processador ele tá exigindo muito ali da memória RAM. Pronto, o jogo deu uma leve carregada aqui, estamos com a média ali de 60 FPS, gráfico no alto, né? E cara, olha esse desempenho, tá vendo? Tá muito mais liso, o gráfico tá muito mais bonito, tá em Full HD, tá rodando lisinho, né? lisinho. Ou seja, cara, pagar quase R$3.000 no notebook para você ter aquele desempenho que eu mostrei, que é um desempenho extremamente deplorável. Ignorem esses 400 MHz, porque não tá utilizando o vídeo integrado. Então, cara, olha isso aqui. Vocês estão entendendo o ponto que eu quero trazer aqui para vocês? É que o preço do Acer Aspire é muito alto para o desempenho que ele entrega. E é claro que a gente está falando para jogos, né? Para trabalho, o Acer Aspire tira de letra porque ele tem um processador muito bom. Mas o preço, ainda assim, mesmo ele tendo um processador muito bom, ele sendo muito bom para trabalho, tarefas do cotidiano, eu acho que ainda é muito caro, cara. É quase 3.000 conto. Com 3.000 conto você monta um PCzinho bacana, véio. Eu acho que no geral já deu para entender o ponto principal que eu quero falar sobre o Ace Aspire, que não adianta botar mais memória RAM, porque sim, vai melhorar o desempenho, claro que vai melhorar o desempenho, mas o desempenho que vai melhorar não vai ser absurdo, vai ser um desempenho ali cerca de mais ou menos uns 15, 20% ali de melhora. Esses 15, 20% de melhora não vai compensar, eu lhe garanto, cara, não vai compensar. Olha só, pessoal, a gente tá aqui com 8 GB, tá, de memória RAM, limitada a 8 GB, mas a gente tá utilizando a placa de vídeo aqui para renderizar o jogo, né? E como vocês podem ver, olha só, rodando maravilhosamente. Acho que o gráfico deve estar no ultra, no alto. Eu acabei de instalar o jogo, então ele está no preset recomendado. Vocês podem perceber que tem uns stuttering, porque tá com pouca memória, tá com apenas 8 GB de memória RAM. Eu também tô com o Google aberto aqui de fundo. Então, mas vocês podem ver aqui que, cara, compensa mais você ter uma placa de vídeo, uma GPU dedicada, do que ter mais memória RAM. Do que ter um processador com GPU integrado com muita memória RAM, entendeu? Vale mais a pena você ter isso aqui, cara. Isso aqui, ó. Você ter uma GPU dedicada, para aí sim você poder depois investir na memória RAM.
E mesmo eu com apenas 8 GB de memória RAM, nós temos um desempenho muito bom, cara, muito bom. O gráfico, vamos ver aqui qual é o gráfico que tá, eu acabei de instalar o jogo, tá? Eu ainda vou testar, né, com 16 GB no gráfico integrado. E tá no gráfico no Ultra aqui, ó, tá qualidade para ser balanceado, mas aqui tá dizendo que tá com a textura no Ultra, tá no alto, Ultra, tá basicamente no alto, vamos botar assim, beleza? Então, sim, eu sei, porque a minha GPU ela é muito boa, ela é uma GPU potente e tal, esse tipo de coisa. Mas é a visão que eu quero passar para vocês. Não adianta ter muita memória RAM, não vai transformar o gráfico integrado do 5700U num PC absurdo, né? Num PC gamer. Bom pessoal, eu espero que vocês entendam o ponto que eu quero trazer, que é o Ace Aspire 5, ele é muito caro e não adianta botar mais memória RAM, porque sim, vai melhorar o desempenho, claro que vai melhorar o desempenho, só que pelo preço não compensa, tá? E, mas eu não vou comprar, o Ace Aspire 5 não é um notebook gamer, ele não, você tá fazendo teste em jogos, eu sei. Ele é muito bom para tarefas do cotidiano, ele é muito bom para tarefas leves, né, eu uso no dia a dia. Eu achei ele maravilhoso, principalmente também na autonomia de bateria, eu achei muito boa, sabe, tipo, consegui ficar 10 horas, eu acho umas 10 horas, quase 10 horas e meia com ele fora da tomada, né, fazendo assim, tarefa só, vendo vídeo no YouTube. Tá, assistindo ali com 70% do brilho, beleza? E cara, eu achei muito boa, me impressionou. Mas ele é muito caro, velho. Ele é muito caro, não compensa, véio. Não compensa mesmo. E quando você coloca mais memória RAM, lembra que você vai gastar um pouquinho mais, né, pra poder fazer isso. Então, dependendo do preço que você comprou, você gasta ali no preço de memória RAM. E o desempenho que você ganha a mais é 15%, sabe? Pra mim, o ponto principal é o preço, tá? É o preço. O preço que ele está custando, você conseguiria comprar, economizar ali, talvez uns 500, 600 reais, comprar um notebook um pouquinho inferior. Hoje mesmo, por exemplo, quando eu vi aqui, ele tá R$3.000, né? Então, R$3.000, mesmo que você pegue uma lista de 200, vai cair para 2.800. E ainda assim, é um notebook que você vai precisar fazer upgrade de memória RAM. Então, esses R$200 de cupom que você vai pegar, você vai gastar no preenche de memória RAM. E aí você vai ter um notebook que roda o Homem-Aranha 30 FPS caindo para baixo disso, com tudo no mais baixo possível. E também, né, a questão do desempenho de uso no geral. Cara, tipo assim, a tela dele também me decepcionou bastante, né? Eu acho que eu esperava mais da tela. Enfim, o Ace Aspire, ele tem um baita de um processador, mas um processador limitado à GPU gráfica, né, integrada, e que você, mesmo fazendo upgrade de memória RAM, você não consegue extrair tanto desempenho assim. Infelizmente, pelo preço eu não consigo recomendar, eu acho que é muito caro. Se você já comprou, deixa aqui qual foi o preço que você comprou ele, se você acha que vale a pena, se você tá gostando do notebook ou se eu só sou chato mesmo. Seria bem interessante ver a opinião de vocês. E se puderem, né, ajudarem aí, se inscrevendo no canal, deixando um like, eu vou agradecer muito. E se mesmo assim, depois de tudo isso aí, você continuou gostando do Ace Aspire 5 e quer comprar ele, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição com os preços mais baratos possível. Lembrando, tá? Eu não indico você comprar 3.000, é muito caro. Não compre a 2.700, também eu acho que é muito caro. Se você tiver próximo dos 2.500, é um preço mais justo. Ainda assim eu acho caro, porque vai depender muito da versão que você vai comprar. Mas é muito mais tranquilo você economizar esse valor, né? Se você realmente quer ter o Ace Aspire 5, próximo dos 2.500, aí eu acho que você não vai estar jogando tanto dinheiro fora, beleza? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado. Valeu, falou!